Deixa eu começar a ouvir a história dessa partida, que a gente vai contar, tanto como a gente costumeiramente faz, tanto da ótica do Ceará, quanto pela ótica também do Fortaleza. Eu vou começar pedindo para Léo Fontinelli contar a visão alvinegra desse clássico, porque não apenas pelo critério burocrático de se tratar aí do mandante, mas eu acho que por ser o vencedor moral da partida. Acho que sempre que a escrita de um jogo de futebol ele se dá dessa forma, né? Você num clássico, né? Prestes a ter uma escrita de 9 jogos, né, de invencibilidade sobre seu maior rival, ser quebrada e você conseguir, com o seu centroavante, um gol desse estilo que eu descrevi, né, com esse grau de dramaticidade, dá ao torcedor do Ceará, de certa maneira, a sensação, o sabor de, de vitória aí nesse clássico. Mas eu quero ouvir do próprio Léo Fontinelli qual o sabor que ele está sentindo, se é doce, se é amargo, se é um pouquinho dos dois, e também queria que você me contasse o lado alvinegro desse clássico rei. Celso, a perspectiva de um empate, analisando friamente antes do jogo, já era algo que, você conversando com torcedores do Ceará, já era algo tratado como positivo. Para o torcedor do Ceará, dentro do ritmo de pontuação que o time caiu nesse momento daquelas 3 derrotas seguidas, a recuperação contra o Fluminense foi muito importante. Eu já falava no pós-jogo contra o Fluminense que o jogo contra o Fluminense era uma primeira etapa de um filme em 2 volumes, né? Que culminava com esse clássico. E o Ceará precisava vencer do Fluminense justamente para estancar essa sequência de resultados negativos e também para ter a chance de curtir o clássico, de chegar para o clássico sem pressão da tabela, independente da rodada que teria antes, né? E culminou da rodada ser muito negativa para o Ceará. Mas a gente só saberia, e eu já falava hoje mais cedo com algumas pessoas, que a gente só saberia o dano dessa rodada em termos de pressão para a tabela do Ceará depois do jogo. Porque se o Ceará tivesse ganho a partida, toda essa rodada teria um dano 0 no Ceará, e na verdade ele teria sido até bem positivo. O empate, analisando ele friamente, de forma objetiva, ele já seria bom para o Ceará. No contexto como ele ocorreu, e não pensando só no viés de tabela de pontuação, mas no viés da rivalidade mesmo, na questão anímica, né? Se o empate se desse em outras condições, talvez ainda existisse um ânimo dentro da torcida, do elenco do Fortaleza. Assim, a forma como ele ocorreu é uma chama, é um fogo de rebaixamento, assim como foi o gol contra o Santos, você bem destacou aí na abertura. E a forma como o gol ocorreu é um golpe muito forte no Fortaleza. E para o Ceará isso torna positivo. Por isso que eu falo da análise além da objetividade do ponto em si conquistado, né? É você jogar pressão para o seu rival e quando você joga pressão para o seu rival, automaticamente você melhora o clima para você trabalha mais tranquilo. E quando o Ceará chega aos 39 pontos, o Ceará vai para uma reta de final de campeonato praticamente precisando de uma vitória, precisando fazer muito pouco para se estabelecer e se consolidar na Série A. Então, caso a derrota do Fortaleza, a vitória do Fortaleza tivesse se mantido até o final do jogo no placar, o Ceará provavelmente teria uma pressão não só na tabela, mas uma pressão do momento do seu rival. E a gente sabe que isso invariavelmente desestabiliza o momento. Acho que a gente vê uma torcida entrar numa pilha mais forte. A gente vê um rival reagindo e você saber que você teve responsabilidade nisso, em ser um ânimo. E a gente teve hoje o outro revés da moeda, né? O revés da moeda foi um gol aos 45 minutos, um gol de cabeça, um gol que lembra esteticamente um pouco o gol do Pedro Raul na final do campeonato, que tirou também, que deu o cruzamento bicampeonato. Do zagueiro, né, velho? O cruzamento hoje do Marcos Vitor, né?
Até brinquei no Twitter com os amigos do Bahia, né? Uma parceria boa. O Ceará revelou, o Bahia levou e agora devolveu para a gente um pouquinho aí para poder ajudar nessa temporada. O Marcos Vitor que faz uma Série A esplêndida, assim. Hoje, na partida de hoje, tentou ali entregar por um excesso de confiança, assim, e contou aí pela sorte dele com a incompetência aí do ataque do Fortaleza. Mas acho que o Ceará foi para esse jogo com muita consciência. Como eu falava, pelo que conquistou no jogo contra o Fluminense. O Ceará foi tranquilo, o Ceará foi consciente. A própria escalação do Condé, né, dentro da característica mais firme do Condé, né, de ser bem pragmático, mesmo podendo contar aí com a volta do Dieguinho, ele trouxe a mesma formação ali com o Sobral, que já saiu no começo do jogo ali, se lesionou, e trouxe de volta o Pedro Henrique, né, que saiu no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense sentindo ali uma lesão muscular, mas a gente já viu durante a semana ele participando de treinamentos, então imaginava que se fosse uma cãibra mesmo ali, um desconforto, que não tiraria ele da partida. E eu já falava durante a semana em algumas lives que eu participei que eu, e em nenhum momento eu acreditava que o Condé fizesse isso, eu não entraria com o Pedro Henrique, porque eu imaginava que o Fortaleza, apesar de poder apresentar como apresentou uma formação em termos de escalação mais ofensiva, não imaginava um Fortaleza fazendo uma linha alta durante a maior parte da partida. E quando o Pedro Henrique não tem espaço, ele fica encaixotado ali nas linhas do adversário, ele geralmente rende pouco, como a gente viu ele rendendo, acho que pouco seria até muito benevolente com ele, assim, ele foi nocivo, assim, o Pedro Henrique hoje foi nocivo para o Ceará. Mas o começo da partida, a escalação trazida pelo Palermo, né, ali existia uma dúvida entre Moisés, se ele viria com Moisés e Herrera, e ele sanou essa dúvida vindo com os dois, né? E tendo ali só uma dupla de volantes na marcação responsáveis ali pelo cinturão defensivo ali do meio campo, que era o Sacha e o Pierre. Então, assim, essa formação do Palermo, ela traz a disposição em campo, mas a parte do ímpeto ofensivo que ela deveria trazer à partida durou muito pouco. Fortaleza que subia linhas, o Fortaleza que atacava o espaço, o Fortaleza que tinha um volúpio, o Fortaleza que ia para cima do Ceará, ele durou basicamente 15 minutos. E a gente falava aqui em off, né? Falando com o Minhoca, que eu em muitos canais eu vi a análise sobre a sequência do Fortaleza, sobre o ganho de rendimento, trazendo como duas partidas onde o Fortaleza jogou bem, né? Flamengo e Santos. E eu sempre falava isso, ó, o Fortaleza, eu assisti as duas partidas e o Fortaleza jogou bem contra o Santos. Eu concordo. Mas contra o Flamengo, eu acho que o Fortaleza não jogou bem, apesar da vitória. Eu acho que o Fortaleza jogou certo. Fez o que podia ser feito contra o Flamengo, assim. É o que eu falo, assim. Analisando um viés de você ter conseguido o resultado, anulado o adversário, pode ser considerado jogar bem. Mas o que eu falo é pelo ponto de vista de você ter 80% de posse de bola do adversário jogando em casa, é você ser improdutivo ofensivamente, e o Flamengo, naquele jogo, jogou com os zagueiros na linha de meio campo, não respeitou o Fortaleza. Eu acho que foi nessa profundidade que o Fortaleza jogava a bola longa e botava o seu Moisés ali, botava o Breno Lopes para correr. E foi assim que praticamente quase matou o jogo ali, fazendo o segundo gol. E eu acho que hoje contra o Ceará, obviamente não comparando a disparidade técnica entre Fortaleza e Flamengo, comparando Fortaleza e Ceará, mas eu acho que o Flamengo pode dizer que o Fortaleza hoje, mesmo que tivesse ganho a partida, eu não poderia dizer que o Fortaleza jogou bem. Acho que o Fortaleza jogou certo. E eu vi muita gente criticando o Palermo pelas modificações, criticando o Palermo por ter modificado, tirado o Breno Lopes, tirado o Moisés, etc. E eu acho que o Palermo, entrando um pouco aqui no Fortaleza, jogou certo. Acho que o Fortaleza jogou certo. Assim como jogou contra o Flamengo. Eu acho que o diferencial foi que o Ceará conseguiu achar uma bola alçada à área e tinha um centroavante que soube finalizar na sua melhor especialidade dentro de campo. Caso o Pedro Raul não tivesse achado aquele lance ali, a gente estaria falando de um resultado semelhante ao do Flamengo, com o placar igual, com uma história de jogo muito parecida. E a gente poderia, e eu repetiria, o Fortaleza não jogou bem, o Fortaleza jogou certo. E eu não vejo em nenhum momento que a estratégia do Palermo foi equivocada. Para mim, a estratégia do Palermo foi acertadíssima
funcionou muito bem e, por um detalhe, não levou o Fortaleza à pontuação que daria um ânimo, daria um gás totalmente diferente da campanha do Fortaleza. Então, assim, destacando esses 15 minutos, eu acho que o Ceará tentava imprimir passes rápidos, passes de primeira, que não é uma característica que o Condé trouxe para a equipe desde o começo, era algo que eu sempre criticava. O Ceará era um time que, no ditado popular, penteava muito a bola. O Ceará penteava muito a bola para construir a jogada. Eram 4, 5 toques na bola, o jogador pegava, dava 1, 2, 3, 4, tocava de lado. Não era um time vertical, né? E a tentativa do Condé em trazer o Zanocelo, em trazer o Vina, com essa característica própria de verticalidade, não veio funcionando nos primeiros recortes da temporada. E como eu trouxe na live do pós-jogo do Fluminense, muito pelo efeito cascata da ausência do Marcos Vitor. Muito mais do que do Dieguinho. O óbvio é que o Dieguinho, como uma peça de meio campo, a sua saída trouxesse esse efeito cascata para o meio campo. Mas, ao meu ver, a ausência do Marcos Vitor era muito mais sentido nesse aspecto, como eu trouxe, né? Sem o Marcos Vitor, o Ceará perde uma bola rápida em profundidade saindo da zaga. Sem o Marcos Vitor, você tem o Fabiano mais inseguro. Então, o Fabiano que olha mais para tocar de lado, olha mais para trás. Consequentemente, você não tendo um Fabiano associando ofensivamente, você isola um Galeano, que não é um ponta de drible. Então, você também perde um Galeano. E, consequentemente, você perde um Vina e um Zanocelo, porque você ali não tem um passe rápido, onde eles têm um espaço para poder verticalizar o jogo. Então, assim, a volta do Marcos Vitor potencializou uma tentativa de meio campo que o Condé já trazia antes. Então, a gente conseguiu ver isso no Fluminense, a gente conseguiu ver isso contra o Fortaleza, mas eu acho que o Palermo armou estrategicamente muito bem o Fortaleza, porque armou um meio campo ali onde tinha praticamente só 2 volantes, mas, de certa forma, povoava a frente do meio campo. Protegia com os pontas, mas povoava ali a frente do meio campo, impedindo que o Ceará conseguisse até espaço para tocar a bola com mais facilidade. Mas o Ceará veio conseguindo, e nesse primeiro recorte de primeiro tempo, ao meu ver, o Zanocelo foi um dos destaques, errou pouquíssimo. Tentou muito esse passe de primeira, essa movimentação, e foi, para mim, o responsável pela dinâmica que o Ceará conseguiu dar ali até o momento do gol do Fortaleza, né? A gente viu ali no lance o Ceará tentando buscar ponto, o Matheus Bahia sendo amarelado muito cedo, e foi algo que eu esperava que tivesse um impacto maior no jogo do Ceará, mas acho que o Matheus Bahia até melhorou depois do cartão, estava meio pilhado, e pela primeira vez a gente via, e o Minhoca lembra bem, assim, o Ceará vinha de um retrospecto em vencer clássicos na calma, vencer clássicos no mental, na calma, e hoje eu vi um Ceará mais afobado, hoje eu vi um Ceará mais afoito, e antes mesmo do gol do Fortaleza. Acho que eu já vi o Ceará mais inquieto e talvez por aquela sensação de dizer assim, tá na nossa mão, a gente está sem pressão, mas a gente tem que mostrar que a gente quer, a gente tem que fazer, a gente tem que garantir logo o nosso resultado. Então eu não via, depois desses 15 minutos, o Fortaleza com produção ofensiva nenhuma, tanto que terminou o primeiro tempo com um chute, uma finalização no gol, que foi justamente o gol, enquanto o Ceará teve 2 finalizações no gol, 7 finalizações, 58% de posse de bola, apesar dessa posse de bola ser quase sempre muito infrutífera. Mas o Ceará conseguia, nesse meio campo, fazer a bola circular, mas travava muito quando chegava na frente da área, e muito pela ausência de um centroavante que conseguisse fazer esse trabalho de pivô, de sair da área, de prender a bola, de fazer os meias passarem, de associar com os pontas. E eu repito, assim, o Pedro Raul falha muito nesse quesito, assim. Eu faço muito a crítica ao centroavante quando ele não consegue associar no jogo, onde ele não consegue sair, onde ele não consegue prender a bola, onde ele não consegue ser parte do jogo construído quando ele não tem a oportunidade de finalizar. Porque a gente sabe que a oportunidade de finalizar para um centroavante é um momento muito raro, ainda mais num jogo truncado como o clássico, né? Isso. Que ficou truncado muito também. A gente já sabia que ia ser um jogo truncado, a gente sabia que ia ser um jogo nervoso, e ter o Wilton Pereira Sampaio apitando é uma certeza que vai ser um jogo truncado. É impressionante, né, velho? É impressionante como já tem sabe, regularidade, né? Aí, né? A gente já sabe, né? Assim, ele trunca muito o jogo, ele para ali no começo do jogo. O Pierre deu 2 entradas no Vina, uma delas sem bola, bem forte por trás. Deu 2 no Vina, deu no Matheus Bahia, e parecia ali aquela sensação de querer marcar território, ele foi querendo controlar o jogo. Mas o Fortaleza, no momento de
muito cochilo e distração, e a gente vê os clássicos sendo decididos muitas vezes nesse momento de distração, e como eu bem lembrei, né, o Minhoca estava fazendo praticamente todos esses pré-jogos aqui comigo de clássico, pelo menos esses últimos 10, eu acho que a gente fez todos juntos. E o Ceará sempre ganhava na concentração, nos mínimos detalhes. E hoje, em um momento de distração, onde o Ceará permitiu a batida de um escanteio curto, onde não marcou o escanteio e dessa forma pegou a defesa mal arrumada, leva ali um cruzamento e o Adam Bareiro finaliza ali no meio da zaga, né? E a posição, no meio, justamente, aquela bola caiu no meio da zaga, sem a zaga estar se posicionando. É porque aquele escanteio curto tirou todo o sistema defensivo do Ceará do tempo, né? Exatamente. E foi o escanteio curto que ele matou a característica de que todo mundo critica no escanteio curto, né? Todo mundo critica no escanteio curto porque ao invés de bater a bola, o cara toca e dá tempo para a zaga se mexer, aí o cara demora para cruzar. O escanteio curto foi justamente a agilidade que faltava do lance para pegar a zaga do Ceará desprevenida. Então aquele toque para trás ali, pegou a bola até bem reta ali, mas pegou a zaga do Ceará se fechando, que é até difícil você atribuir um erro de posicionamento de alguém. O Fabiano falha muito nessa cobertura, mas ao mesmo tempo o William Machado estava fora de posição, ao mesmo tempo o Marcos Vitor estava vindo ainda para o lance. Fica difícil do Bruno Ferreira sair. Então o Fortaleza aproveitou um momento de distração e a gente traz de volta, né? Assim, o Fortaleza teve a concentração mental que o Ceará teve na maioria dos outros clássicos. O Fortaleza entrou ligado nesse sentido. Assim, o Fortaleza entrou muito fiel à sua proposta de jogo. E praticamente ali, depois do gol, né, o Ceará volta ao domínio da partida. Mas como eu falo, assim, é um domínio basicamente posicional, assim, é um domínio de toque de bola. E o Ceará vinha conseguindo fazer isso. O Ceará saía lá de trás muito bem. Saía, construía rápido, o Zanocelo, o Vina, passava, abria para o Matheus Bahia. Só que à medida que se aproximava da grande área, a falta do centroavante e a nulidade do Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique não existia e o Pedro Raul não conseguia contribuir para esse jogo associado. Então o Ceará teve oportunidades ali com o Pedro Raul, tentou chutar cruzada, bola fraca, tentou chutar com o Pedro Henrique. Você até pelo menos ali 3 oportunidades de finalização que passaram ali longe do gol, foram chutadas fracas. O Galeano deu um chute bem fraco na mão do Breno. Então o Ceará construía, mas de forma muito insossa, de uma forma saía do meio campo com muita qualidade, mas quando se aproximava da área que precisava da associação realmente dos homens de frente, ia muito mal. Galeano isolado, com uma função de marcação bem importante e bem destacada, apesar que eu acho que ele, nesse jogo de hoje ele contribuiu também ofensivamente dentro das suas limitações, mas faltou mais Pedro Henrique, faltou mais Pedro Raul, em especial no primeiro tempo. E o Fortaleza mantendo esse resultado para o segundo tempo, a gente já esperava que fosse um jogo onde o Ceará ia ter ainda mais imposição e a probabilidade de ser estéril no segundo tempo era muito grande, porque o Ceará é esse time, né, que tem essa dificuldade de quando se aproxima da área, conseguir finalizar, conseguir dar sufoco, porque o Ceará, quando ele vê um adversário que está mais fechado, ele se torna esse time novamente, onde eu faço sempre essa piada, onde todo mundo vira um Mugni, onde todo mundo precisa dar 5 toques na bola, onde todo mundo, depois de dar 5 toques na bola, a primeira coisa que olha para o lado. Então eu sabia que ia ser um jogo bem inútil, bem estéril no segundo tempo. E o Ceará martelou e teve oportunidades. O Sobral sai machucado, a gente vê o Dieguinho, não gostei da partida do Dieguinho, acho até que no segundo tempo ele melhora, mas no primeiro tempo tem muita dificuldade. O Zanocelo cai também um pouco de produção e o Vina, eu vi o Vina mais uma vez muito regular, assim. Eu acho que a forma como o Ceará, e repito, assim, não conseguiu associar com os homens de frente, tira um pouco do destaque da partida do Vina. Mas assim, a forma como ele se movimentou, como ele buscou jogo até cansar, trouxe para o Ceará o jogo que era possível. E o Condé fugiu um pouco do óbvio, né? Assim, em vez de tirar o Vina e colocar o Mugni, né? Tirou o volante, coloca o Mugni, joga o meio campo muito mais... na verdade, tira o Zanocelo, né? Coloca o Mugni, deixa só o Dieguinho ali protegendo, porque o Dieguinho tinha essa construção ali, mais com a bola conduzida no pé, e o Mugni vindo um pouco mais de trás para dar mais qualidade a esse passe, né? E eu vi esse jogo muito travado, me incomoda muito esse jogo travado do Mugni, esse de toque de lado, que funciona muito, muito bem em alguns momentos, né? Eu acho que
em alguns momentos do Sport do Bahia, destacadamente quando ele entrava no segundo tempo ali para segurar um jogo, prendia um jogo, mas em momentos quando ele precisa construir, como o Ceará precisava hoje, eu vi muita dificuldade. E um Fortaleza que tirou o ritmo do jogo, né? Tirou o peso do jogo e tinha um contexto perfeito para fazer o jogo que queria, assim, como fez contra o Flamengo, assim, tirou o peso do jogo, bola lenta, caindo, buscando a falta, levando a bola para uma zona mais lenta, até o jogador do Ceará fechar e cair na pilha. Então o Ceará fazia muita falta besta, falta burra, onde o jogador já não tinha espaço. O Ceará chegava, dava aquele encontrão ali, o jogador do Ceará dava aquele encontrão ali, e o jogador do Fortaleza caía. Muito jogo parado, muito jogador no chão, o Hilton Pereira Sampaio permitindo, como a gente já destacou, que o jogo ficasse amarrado. Então o Ceará tentou, e o Ceará também teve a oportunidade, né? Teve uma bola que o Mugni chegou, conseguiu infiltrar bem, e em vez de chutar ali, preferiu tentar um cruzamento ali, que passou na frente ali de todo mundo, ele passou na frente do Pedro Raul, ele não conseguiu finalizar. Teve uma bola que sobrou na área, o Vina praticamente na pequena área, na marca do pênalti, ele perdeu, e é impressionante como o Vina tá muito perto de fazer o gol, mas não faz, assim. Ele teve pelo menos, assim, depois que o Vina chegou, ele teve pelo menos 5 chances claríssimas de gol, que muito normalmente ele faria, e ele não consegue fazer, e geralmente são bolas decisivas nas partidas, como foi hoje, e eu acho que isso vai virando incômodo à medida que o tempo passa, ele não consegue realmente marcar esse gol. Mas o Fortaleza parecia, o resultado caminhou sempre para essa vitória do Fortaleza. A forma como o Fortaleza fez o jogo inteligente, eu destaco, assim. Eu acho que o jogo do Fortaleza foi muito inteligente e eu não vou por esse aspecto de jogar bem e jogar mal. Eu acho que o Fortaleza jogou certo. Tem como você fazer um jogo certo de forma defensiva, tem como você tirar o ritmo do jogo se isso for do seu interesse, tem como você garantir o resultado e quem tá ali brigando para sair da zona não tem que dar show de futebol para ninguém, tem que agarrar os 3 pontos e pronto. E muito provavelmente o Fortaleza ficou 99% próximo de conseguir esse resultado. Aquela bola jogada do Marcos Vitor ali, onde o Lucero podia ter aproximado, e lembra muito, né, o gol da final do Campeonato Cearense do primeiro turno, né? Só que quem fez o cruzamento foi o Fabiano. Mas o Fabiano bate, toca a bola ali pro Marcos Vitor e vai andando, e o Marcos Vitor vai conduzindo, e ninguém chega, e ele cruza ali, né, uma bola mais sem peso, assim, e fica numa posição muito confortável ali, o Brits. O Brits tem... Acho que o Brits não tem sequer 1,80 m, né? O Brits tem 1,78 m, 1,79 m. Pedro Raul com 1,92 m. Sobe da forma como ele gosta, sobe inteiro, tira o peso da bola, ficou com pouquíssima chance para o Breno. E o Ceará conquista um empate dentro de uma proposta de pontuação, dentro de uma proposta pragmática de segurança, dentro de uma sequência final de campeonato pesada, mas com alguns jogos acessíveis, onde ele não precisa também fazer tanta pontuação. Acho que o Ceará arruma naquele jargão da Fórmula 1 ali, de conduzir na reta ali, na ponta dos dedos ali, sem correr riscos, e ao mesmo tempo, da forma como foi, impedindo a vitória do seu rival aos 45 do segundo tempo, trazendo uma carga negativa imensa para o momento do rival. O saldo é extremamente positivo para o Ceará nesse momento. Acho que o Ceará fez o que precisava ser feito, é um ponto para ser comemorado, e eu acho que o contexto torna isso muito mais especial. E a gente vai para um Pedro Raul aí de 10 gols na Série A. 10 gols. O Mauro Bastos, né? Estatístico, produtor de conteúdo aí sobre o Ceará. Historiador. Mas ele é estatístico também, não? Não, né? Não. Eu acho que é historiador, verdade. Mas ele trabalha muito com os dados, assim. Eu acho ele o melhor do lado do Ceará. Ele é muito bom. Ex-árbitro de futebol. Isso. E o Mauro Bastos falou que foi o jogo dos 10, né? O Ceará abre 10 pontos para o seu rival novamente. Mantém os 10 pontos. 10 pontos, ou 10 jogos sem perder para o rival, e 10 gols do Pedro Raul na Série A, e a gente é impressionante, assim, o centroavante, ele é sempre uma relação de amor e ódio com todo o time, porque não existe centroavante que faça gol todo jogo. Centroavante é um animal diferente, tem que ser enxergado de uma forma diferente, tratado de uma forma diferente. Eu pensei em falar isso durante a transmissão da rádio, eu falei assim, Pedro Raul hoje que não tá tão bem assim, eu falei, né, quando ele fez as últimas trocas, né?
Só que ele manteve. E aí eu ia complementar dizendo assim, mas centroavante é isso, né? Não tá lá essas coisas todas, mas basta chegar uma bola, que foi o que aconteceu. Porque eu acho que, e aí trazendo um pouco o Pedro Raul, logo após a derrota para o Fluminense, né, que foi há uma semana atrás, o coro foi muito alto, assim, de crítica para cima do Pedro Raul. Foi muito alto mesmo, assim. Eu lembro que na segunda-feira, no dia seguinte, né, na quinta-feira, lá no programa da rádio, era muita gente indignada. Não dá para Pedro Raul, já está insistindo demais, tem que ir para o banco. Não dá. E eu mesmo, eu era um dos defensores, muito mais nos jogos fora de casa, eu acho que eu já tinha até elencado aqui também, que acho que prejudica muito o jogo para ele, porque como o Ceará joga mais na transição, sempre uma bola longa, e ele tem que ser perfeito ali, né? Tipo, ele tem que saber segurar uma bola, tem que saber chamar uma falta. E hoje, no primeiro tempo que o Léo destacou muito bem, ele estava perdendo muita jogada, ele não estava conseguindo acertar passe. Porque eu acho que até os primeiros minutos, assim, os primeiros 5 minutos, eu acho que o Ceará teve algumas possibilidades, tanto que conseguiu uma falta que o Vina bateu por cima do gol ali, né? Uma falta que até o Mancuso tomou o cartão. E eu acho que faltou um pouco do Pedro Raul. Pertinho da área, né? O cara que consegue prender uma bola e muitas vezes dá um toque de primeira. Só que a gente está falando de um jogador que tem essa qualidade, seja para decidir um jogo como ele decidiu, mas ao mesmo tempo a carreira do Pedro Raul ela é muito nesse contexto, né? Desses apagões, às vezes não jogando nada durante a partida e vai lá, faz um gol, às vezes jogando muito, como ele jogou no jogo passado contra o Fluminense, que ele realmente fez uma grande atuação. Então é um jogador que é até difícil para o treinador tirá-lo, como foi o caso hoje do Condé, e fez acertadamente, não tirar ele da partida. Porque por um momento eu pensei, é melhor dar uma chance para o Ailon. O Ailon entra com 3 minutos, faz uma falta ali meio boba. Quando o Ailon foi para a beira do campo para entrar, eu falei assim, não acredito que ele vai tirar o Pedro Raul, não. Eu fiquei muito Não, pois preocupado. E eu acho que ele acertou aí nesse aspecto. Mesmo não achando o Pedro Raul, de fato, estava fazendo um jogo, assim, eu imaginava que pudesse ali um Lourenço decidir o jogo, ou o Mugni ali numa jogada de bola parada, né, para um dos zagueiros fazer um gol. E aí, quando você tem um jogador dessa qualidade, e aí, muito mérito, porque só para lembrar, né, acho que a torcida do Ceará se liga, o Marcos Vitor, por exemplo, ele jogava na base como jogador mais ofensivo, né, que ele tinha tanto talento e era tão rápido que ele passou a jogar como zagueiro, né, foi meio de campo, depois acabou se tornando zagueiro. Não à toa a gente viu no jogo contra o Fluminense, colocando bola nas canetas ali do jogador do Fluminense. E essa jogada é de um jogador que tem essa qualidade, né, de fazer, como disse o Léo, né? Essa bola que ela vai bem balançada e cai no momento certo para o jogador fazer o movimento, para um jogador como o Pedro Raul, só para deixar claro, não é todo centroavante porque tem esse poder de finalização, né, no jogo aéreo. É fazer o movimento ali correto para fazer o gol do empate. E acho que o que aconteceu no segundo tempo, vamos lá, poderia o Ceará sair derrotado hoje? Poderia. Houve momentos que o Ceará, acho que até o Ceará fez volume para empatar esse jogo, mas o Ceará sempre pecava numa bola mais esticada, numa bola, e aí, queira ou não, dando um certo mérito para a defesa do Fortaleza em alguns momentos, conseguir tirar essa própria jogada que o Léo trouxe, né? Que foi uma bola que o Mugni recebe, poderia ter batido no gol, ele joga para o meio da área, gera o Pacheco colocando para escanteio. Então o Ceará estava tendo volume. A grande questão é que o Ceará não conseguia fazer do volume essa quantidade. Porque o problema que eu achei do primeiro tempo, dessas finalizações que o Ceará teve, eu achei o Ceará muito afobado muitas vezes. Exatamente, precipitado, exatamente. Porque teve uma, por exemplo, que foi não sei se foi do Fabiano, não estou lembrado, que ele recebeu do lado direito ali, e aí, no lugar de trabalhar essa bola pelo lado, ele chutou uma bola fraca que não deu perigo nenhum. Então o Ceará estava tão nessa necessidade de esse coisa de chuta, que no segundo tempo o Ceará tinha uma tranquilidade. Por exemplo, tinha horas que a bola chegava no Fabiano, no primeiro tempo, a bola no Fabiano, joga a bola na área, tenta encontrar o Galeano, tenta encontrar o Pedro Raul, ou do outro lado, o Bahia também, quando subia, tenta encontrar o Pedro Henrique. Era sempre uma tentativa do jogo aéreo, porque esse era um problema do Fortaleza em boa parte da temporada. E nesse aspecto, o Fortaleza conseguiu sobressair em alguns momentos, tirar muita bola de escanteio. Foi muito bem o Fortaleza no jogo aéreo, assim. Como eu falo, assim, a lógica do jogo de hoje era o Fortaleza ter vencido o jogo dentro da estratégia pensada pelo Palermo. Porque o Léo falou muito bem, assim, o Fortaleza não jogou bem, até porque teve muita discussão depois da fala do Breno Lopes, né? Eu acho que exatamente o contexto do jogo, especificamente, que eu até tinha falado também hoje lá na rádio, no programa da TV também,
que é, muitas vezes, Ceará e Fortaleza tinham tanto receio de tomar o primeiro gol, porque se tem uma coisa que Ceará e Fortaleza são parecidos se tomarem o primeiro gol, dificilmente viram. Nem Ceará e Fortaleza para virar a partida. E estamos falando de equipes que têm muita dificuldade de fazer gol. O Ceará e Fortaleza estão entre as equipes com a menor quantidade de gols marcados, assim. Então são ataques muito fortes. O Ceará, por exemplo, desde a retomada do Mundial de Clubes, em muitas partidas saiu zerado. E quando o jogo se desenhava ali na reta final, eu falei, cara, como é que o Ceará vai conseguir buscar esse empate? Porque já vimos esse cenário. O Ceará às vezes perdendo o gol, o Ceará às vezes melhor, como foi no jogo do Atlético Mineiro, e não conseguindo converter. E aí eu acho que entra um pouco que o Ceará, mesmo nervoso dentro de campo, e realmente fazia tempo que eu não via o Ceará jogar um clássico rei tão nervoso como jogou hoje, eu acho que ainda teve a calma para conseguir fazer essa jogada. Tipo, essa bola que passa no Fabiano, eu já imagino, o Fabiano vai jogar na área a qualquer jeito. Ele vê o Marcos Vitor faz ali, vê a progressão, né? Adianta e faz o cruzamento ali para fazer o gol do empate, que para mim acaba sendo justo. O Ceará poderia ter perdido? Poderia ter perdido. Mas eu acho que acabou sendo justo com o volume de jogo e aquilo que o Condé tinha nas mãos para fazer, dadas as opções, né? Em termos de, tipo, alguns jogadores não entraram tão bem assim, mas ele fez de tudo para empatar e conseguiu esse empate. Então, acho que mérito para o Ceará buscar esse empate, que, como o Léo falou, né? Tem um gosto muito saboroso para o lado alvinegro e, obviamente, de muita frustração para o torcedor do Fortaleza. Vamos começar o campinho, né? Pelo Bruno Ferreira. Vamos começar Bruno com Ferreira. Bruno Fernandes. Bruno Verde Paulo Sérgio. Fernandes Bruno Fernandes é meu irmão, pô. Bruno Fernandes é meu irmão. Mesma coisa. Teu irmão se chama Bruno Fernandes também, não, né? Bruno Fernandes. Olha aí. Tá vendo aí? Mas Bruno Ferreira, Verde Paulo Sérgio. Porra, Bruno Fernandes foi foda, velho. Bruno Fernandes pô, que loucura, velho. Verde Paulo Sérgio para ele, não foi culpado no gol. No começo ali teve uma ou outra jogada que ele ficou inseguro. Tava bem inseguro o Bruno. Parecia o primeiro clássico rei dele. E lembrando, assim, um goleiro que jogou final de campeonato esse ano, né? Clássico rei, estádio cheio também. Mas estava bem seguro ali no começo do jogo, ali uma saída errada do gol, que já é uma deficiência dele. Mas ali, naquele começo de jogo, ali não chegou a comprometer. Não teve culpa no gol e fez uma defesa fundamental que, para mim, garantiu a possibilidade do Ceará buscar o resultado. É defesa que é gol, né? Essa defesa foi muito gol, assim, e eu tô muito na linha do Minhoca ali. Se o Fortaleza faz 2-0, não é que o Ceará não empatasse, o Ceará sequer faria um, assim, a chance do Fortaleza ir para um terceiro seria muito maior do que o Ceará fazer um, assim. Porque, eu assim, acho também. Até com 2-0, eu acho que o Fortaleza sairia até mais para o jogo. Eu acho que a chance do Fortaleza fazer um terceiro seria maior do que ele brigando ali, tentando para segurar aquele 1-0. Então, Bruno Ferreira... O lado do Ceará, talvez, por conta dessa defesa, seja o grande personagem da partida. A gente vai definir ainda quem é o melhor em campo, mas diria que Bruno Ferreira, pelo lado do Ceará, mesmo com um gol de Pedro Raul, justamente pelo que a gente está falando, né? Pelo momento em que ele fez a defesa ali, aquela defesa de goleiro de handball, né? Sai fechando o ângulo como der, meteu o pezão direito lá e fez um defesaço na tentativa de Herrera. Mas vamos seguir aqui. Pode ficar à vontade para falar do Fabiano aí. Fabiano, muito bem hoje. Acho que o Fabiano muito seguro defensivamente. E eu era algo que eu já esperava, só que eu esperava um começo de jogo. Ele usando o Moisés ali, com essa velocidade, tanto dos pontos como o Breno Lopes. Eu imaginava que geralmente o Fabiano tem essa missão ingrata, né? Todo jogador geralmente tem um ponto esquerdo, assim, um chato ali que cai pelas costas do Fabiano ali. O Fabiano geralmente tem esse trabalho difícil ali de segurar geralmente um jogador mais arisco lá do time adversário. Mas o Fabiano foi muito bem, acho que errou pouquíssimas coberturas. Acho que ele poderia ter ido melhor na jogada do gol, mas ele estava um pouco afastado do lance, eu acho que muito pela falta de pressão do Matheus Bahia ali na batida. Eu acho que eu atribuo muito mais essa falha ao Bahia do que propriamente a ele. Então eu vou dar um verde um pouquinho mais claro aí pro Fabiano. Acho que foi bem portanto, para Fabiano. Foi perfeito, mas foi bem. Marcos Vitor, autor daquela belíssima assistência. O que é que você achou aí do zagueiro / lateral / ponta Marcos Vitor?
O Marcos Vitor é de uma regularidade, de uma constância, assim, é impressionante, assim. Essa eu considero a primeira Série A do Marcos Vitor, né? Ele estreou na Série A em 2022 pelo Ceará, fez ali 6 jogos. Depois tem acho que se não me engano, um jogo pelo Bahia, entrando ao longo acho que tem um jogo pelo Atlético Paranaense. Então, antes dessa temporada, ele tinha ali só 8 apresentações em Série A. Então, essa é efetivamente a primeira Série A que eu considero do Marcos Vitor e tá atuando como um veterano, assim. É impressionante. Se ele não tivesse feito a assistência para o gol, eu teria rebaixado um pouco a nota dele, apesar da falha dele não ter resultado em gol. Mas como ele deu passe para o gol, eu vou esquecer a falha dele, também pelo fato de ela não ter resultado em gol, obviamente. Então eu vou dar um verde Paulo Sérgio para o Marcos Vitor, aí, apesar dessa falha, mas eu acho que a assistência apagou aí essa falha. Eu acho que no contexto geral da partida, o resultado prático do que ele fez, dentro do que gerou a sua ação, foi mais positivo. Então apaga aí esse errinho aí. Vai o verde Paulo Sérgio aí para o Marcos Vitor. Olha aí, muito bem, então. Marcos Vitor, portanto, com verde Paulo Sérgio. Nosso querido Gabriel Costa tá feliz da vida distribuindo o Paulo Sérgio aí pelo gramado. Tá certo. Vamos agora com o William Machado. O que é que você achou dele aí? Machado também, o verde mais forte aí, o verde Paulo Sérgio pro William Machado também. Em alguns momentos ele fez algo que geralmente quando ele está em campo com o Marcos Vitor assume esse protagonismo de armar jogo, né? Então, por muitas vezes hoje, quando o Ceará estava um pouco mais amarrado, ele assumiu esse protagonismo, porque o espaço se abriu muito mais do lado dele, né? O Marcos Vitor, já como tem essa qualidade do passe em profundidade, ele arrisca mais, ele sobe mais com a bola, de certa forma o Fortaleza estava protegendo ali um pouco mais do lado do Marcos Vitor. Então, como o Machado teve campo, e durante 10, 12 minutos ali de jogo, e no segundo tempo, quando o Mugni entrou, ele foi essa peça também que subiu um pouquinho mais, eu dou esse verde forte também para o William Machado, pelo plus aí que teve essa participação ofensiva dele, quando o jogo pediu isso. Eu ressalto a inteligência dele. Mesmo critério para o Marcos Vitor. Eu acho que ele teve um pouco de culpa ali no gol, mas eu acho que foi uma culpa muito compartilhada. Tanto pelo Matheus Bahia, que não pressionou, e por isso pegou a zaga mais fechada, o Fabiano que não fez a cobertura. Eu acho até, Léo, que a grande falha do Ceará na jogada do gol é porque todo mundo guardou posição, mas ninguém se movimentou. Você vê que o Pedro Raul tá no primeiro pau, mas não tem ninguém lá, pô. Não tem ninguém. O que tá mais perto é o Pacheco no meio, que tá com o Marcos Vitor. Aí o William Machado, tanto que quem tá marcando o Barreiro tá um pouco fora, né, da jogada, meio que se fazendo ali de morto, era o Dieguinho. Aí ele se movimenta, o time tá todo posicionado, ele aparece no meio, cruzamento ali, o William Machado no corta. Ou seja, eu acho que o Ceará foi muito desligado na jogada do gol. Ficou aquela parada de futebol de prego. Porque eles esperavam que a jogada ainda ia se desenvolver. Como você bateu rápido e assim, bateu rápido, eles não tiveram tempo de se preparar e ao mesmo tempo não teve pressão. Então a jogada ficou desenhada para o Barreiro finalizar mesmo. E a felicidade da bola ter caído exatamente ali no espaço morto ali entre os zagueiros. O Breno tinha feito essa jogada contra o Santos, o cruzamento também, o do Barreiro de cabeça. Que aí esse eu acho que foi o vacilo do Ceará, porque o Barreiro é bom no jogo aéreo. Jogo aéreo e o Breno cruzou muito bem, né? Já tinha feito isso no ano passado, eu achei um vacilo aí. Exatamente. Bahia, você, pelo que eu vi, assim, você já acha que ele tem mais culpa, né, no gol do que os próprios companheiros, pelo espaço dado, né? Mas não só por isso, assim. Acho que a partida do Bahia, ele estava mais pilhado. Eu acho que aquele amarelo ali no começo do jogo ali foi totalmente desnecessário. A gente podia ter prejudicado o Ceará, mas, como eu falei, assim, efetivamente não fez cair tanto o jogo dele. Mas o Bahia é muito prejudicado quando o Pedro Henrique faz um mau jogo, e geralmente quando ele entra no primeiro tempo ele faz esse jogo abaixo, então ele perde muito o brilho ofensivo do jogo do Bahia. Então o Bahia dificilmente foge do regular nesses jogos assim. Eu acho que ele é seguro defensivamente ali, não arrisca uma falha ou outra. Então eu acho que essa desatenção pequena ali, além do amarelo, o nervosismo, puxa um pouquinho a nota dele para o amarelo aí. Regular, portanto, para Matheus Bahia. Veja só, Fernando Sobral não tomou cartão amarelo.
Toma não, né? Fernando Sobral não tomou cartão amarelo. Eu fiquei impressionado agora com essa notícia. Mas vamos começar por ele. Fernando Sobral, o que é que você achou aí? Eu vou deixar o Sobral sem avaliação. Vou deixar o Sobral sem avaliação, assim. Foi pouco tempo. E apesar dos poucos minutos que ele ficou em campo, eu gostei, mas é injusto para avaliar tanto positivamente como negativamente. Ele jogou com 2 minutos de jogo, né? Foi muito rápido. E ele segurou ali, tanto na hora que o Cudê já colocou ali os 3 para aquecer, né? O Dieguinho. Exatamente. Que foi quem entrou, né? E ele já estava, antes mesmo da hora dele sair, acho que ele saiu próximo a isso, 5 minutos mais ou menos, ele já estava sentindo, ele já estava mancando, já estava com dificuldade. Era capaz de 30 minutos. Ainda segurou 30 minutos de jogo. É capaz de Milton Pereira dar um cartão amarelo para ele na saída pela demora ali. Toma aí, para não perder o costume. Já emenda com o Dieguinho também, então. Importante. Dieguinho deu um amarelo também. Acho que o Dieguinho evoluiu depois na partida, mas entrou errando muito. E obviamente, assim, praticamente um mês fora, tem essa dificuldade do ritmo, é um jogador muito importante. Acho que no segundo tempo até cresceu mais, com mais tempo de jogo. Assim, no segundo tempo que eu digo, da metade para o final, acho que o Dieguinho foi mais participativo, mas para mim, claramente, o prejuízo do Dieguinho hoje era de tempo de bola mesmo. Assim. Ele que é muito preciso nisso. Ele estava muito inseguro até quando ele tinha campo. Ele tem umas enfiadas de bola entre linhas, assim, que ele é muito rápido nesse passe, muito inteligente, e você via que ele estava inseguro. Ele segurava a bola muito, muito antes de soltar essa bola, e aquela insegurança do ritmo de jogo. É aquela força a mais, aquela força a menos, aquela hora que você acha que vai, não vai, chega atrasado, ou chega rápido demais e perde a bola no bote. Então eu dou amarelo aí pro Dieguinho, porque ele teve pontos do verde e teve momentos da partida onde ele foi pro laranja, então no equilíbrio a gente coloca amarelo aí. Muito bem. Zanocelo, gostei muito da partida do Zanocelo, em especial no primeiro tempo. Acho que foi o jogador que conseguiu dar a melhor dinâmica no meio campo do Ceará. O Zanocelo foi diretamente para mim responsável de fazer o time inteiro jogar no primeiro tempo. Ele fez o Vina jogar melhor, ele fez o Fabiano jogar melhor. Eu acho que ele contou muito com o Marcos Vitor para isso. Ele foi o cara que deu a dinâmica que o Ceará precisava. Assim. Se o Ceará teve um primeiro tempo amarrado, apesar de ter mais chances e mais posse de bola, acho que é muito digno, é muito devido ao Zanocelo. Então, apesar dele não ter conseguido manter essa dinâmica o jogo inteiro, e eu acho que claramente o contexto do placar fez diferença nisso, mas mesmo assim eu acho que ele leva o verde mais forte aí, o verde Paulo Sérgio aí, porque gostei muito. Para mim, ele foi muito elogiado na partida do Fluminense, mas para mim a partida de hoje do Zanocelo, apesar de ter sido menos determinante, assim, o resultado não ter sido uma vitória, eu acho que foi melhor, inclusive, que a do Fluminense. Assim, gostei muito do Zanocelo, do verde Paulo Sérgio para ele. Então aí, muito bem também para Zanocelo. Ele foi substituído ali naquela substituição na casa dos 17, 18 pelo Lucas Mugni, mesmo que entrou ali Fernandinho no lugar de Pedro Henrique. O que é que você acha de Lucas Mugni? Como ele substituiu a Zanocelo? O Mugni me incomoda muito pela aquela questão de prender demais a bola e tocar muito de lado, em especial num jogo onde o Ceará precisava da dinâmica, né? Ele é aquele cara que ele não quer perder a bola, ele não quer seguir o contra-ataque, ao mesmo tempo ele arrisca pouco, né? Uma jogada mais inesperada, uma jogada mais diferente. Então, acho que ele foi importante. Teve um momento onde ele teve algumas oportunidades, conseguiu fazer algumas penetrações, mas eu dou um amarelo aí para o Mugni, fica um amarelo para ele hoje, está de bom tamanho. Razoável, portanto, para Lucas Mugni. Seguindo aqui com o meio-campo, Vina teve uma bela oportunidade também ali, né? Além daquela cobrança de falta, que não passou tão longe, não foi perto, mas também não foi tão longe. Teve um bate-rebate ali, né? No segundo tempo, que por pouco ele não consegue o empate, né? Por pouco ele não faz e por pouco o Marcos Vitor também não faz, assim, ficou também, ainda teve, mergulhou ali e ia estar em posição legal, né? Tinha dois jogadores do Fortaleza em cima da linha, né? Tava em posição legal, era um jogo para o Marcos Vitor. O Vina leva um verde um pouco mais claro, eu acho que ele foi muito bem. Sim. O Vina,
fez essa dinâmica boa também, mas um pouco abaixo do Zanocelo. Apesar dele ter sido mais constante, ao meu ver, assim. O Vina é um cara que gosta de clássico, pesa para ele negativamente ter perdido esse gol, né? E não está realmente encontrando esse gol, mas a forma como o Vina verticaliza, como ele consegue criar jogada com um passe, ou como ele não penteia muito a bola, faz muita diferença no Ceará. Assim. Quando o Vina conseguir acertar essas finalizações, assim, acertar esse time, nessa reta final, pode ser um ponto de diferença do Ceará. Ele ficou em campo até os 36, ele foi substituído por Lourenço, é isso? É isso, né? Acho que foi pelo Lourenço. É isso, até os 36. Então, o que é que você achou do Lourenço? Lourenço, acho um laranjinha aí. Eu acho que o Lourenço foi pouco participativo no jogo. Acho que o jogo também estava muito amarrado, né? Eu acho que o Lourenço, acredito que faça parte até da estratégia do Condé, colocou o Lourenço ali pouco para guardar um pouco mais espaço e fazer essa função, já que o Mugni estava vindo mais de trás, né? Depois que o Lourenço entra, eu acho que o Lourenço fica mais responsável por fechar ali, deixar o Mugni um pouco mais livre, mas eu acho que ele ficou pelo laranja ali, não vi destaque muito no Lourenço, não. Só aproveitando, Celso, para pensar aqui o comentário do João Vitor, que ele fala que o Vina errou em não aceitar uma possível substituição do Condé. Ficou bem claro na transmissão, João Vitor, mas depois eu fui confirmar, ele estava fazendo assim, para esperar, não para esperar. Foi logo um lance onde ele perdeu a bola. Eu fiquei achando também que ele estava falando sobre a substituição, mas não era. Ele estava falando sobre algum jogador que reclamou do lance, como se ele não tivesse tocado a bola, como se ele não tivesse virado a bola do jeito que o cara queria, e ele falou como se assim, tem calma, espera, tem calma, vai acontecer, espera, algo desse tipo. Eu também pensei que era reclamação da substituição, mas depois eu confirmei que não era. Ele cometeu duas falhas. Foi uma bola que ele foi tentar virar para o Pedro Henrique, né? Foi uma bola um pouco mais rápida, o Pedro Henrique não dominou, e teve uma outra que ele perdeu também no meio de campo. E aí, logo na sequência, foi na hora que o Condé chamou o Mugni. Eu mesmo falei na transmissão, eu acho que ele vai sacar o Vina. Aí tem essa imagem do Vina me pedindo para segurar, que deu a entender. A gente falou a mesma coisa na transmissão. Como se ele, tipo assim, ó, o Vina não quer sair, o Vina não quer sair. Pareceu que era isso, mas depois, pelo contexto, a gente via que não foi isso, né? E eu acho que ele não deveria sair, assim, mesmo ele tendo tido uma queda de rendimento em parte do segundo tempo, eu ainda acho que ele foi o jogador que mais conseguia dar dinâmica. Ele tem aquela chance que o Fernandinho, né, meio que vai tentar dominar, a bola sobra ali para ele chuta meio torto, aí o Marcos Vitor quase complementa. Acho que ele fez uma boa partida mesmo. Eu estou muito com o Léo aí, né, nessa avaliação. Pedro Henrique e Galeano, o que é que você achou aí dos pontas do Vozão? Galeano, eu vou dar um amarelo hoje. Acho que ele fez um bom primeiro tempo. Acho que o destaque dele ofensivo ficou todo guardado para o primeiro tempo. Acho que no segundo tempo ele se destaca basicamente pela questão defensiva dele, né? Que é uma compulsão tática que agrada muito o Condé. Mas é um jogador muito regular. Acho que hoje o desenho do jogo não estava para ele, mas ele brigou muito, recompôs muito. Mas eu acho que é um jogo bem na média, pela forma como ele caiu um pouco mais no segundo tempo. Pedro Henrique, o vermelho, acho que foi um jogador nocivo, assim, mais uma vez, e o jogo não se desenhava para ele. Foi encaixotado, como você falou, né, entre as linhas ali de volantes e de zagueiros, né? Exatamente, ele fica muito, quando o Pedro Henrique tem esse jogo encaixotado, assim, ele perde muito, né, e eu fiz uma live essa semana no Bora Pro Racha e eu falava muito isso. E eu não sei por que o Paulo Baia perdeu tanto espaço com o Condé, e parecia um cara, quando chegou, que se adaptou, ganhou o ritmo físico, parecia um cara que estava em viés de se tornar titular, né? E de repente virou um cara que não é usado pelo Condé, e eu falava muito sobre isso, assim, de repente talvez fosse um jogo para ter um cara de força, de arrasto, já que o Ceará não teria muito espaço, né? E os pontas do Ceará, como não são pontas de drible, são de velocidade. E o Ceará não está usando essa linha para lançamentos em profundidade, para explorar essa velocidade. Eu preferia ter um ponta no lugar do Pedro Henrique, um cara de mais força física, como o próprio Baia, para fazer um arrasto ali da bola, até porque é um cara que busca mais a linha de fundo que o Pedro Henrique e um cara que finaliza bem também, né? E eu não sei por que, sinceramente, assim, mas eu achava um jogo muito desenhado para o Paulo Baia, mas a gente cai muito naquele pragmatismo do Condé. E o Fernandinho, no amarelo também, tentou bem ali, mas o Fernandinho, ele mata muita jogada, né, assim,
Estava até falando sobre isso, sobre a sequência de realmente contar com o Fernandinho para 2026. E eu até falava muito que é uma expectativa, a expectativa dele ficar mesmo, porque o jogador que sofreu com lesão, saiu, e eu acho que é um jogador que o clube ainda vai acreditar, mas assim, vinha num viés de crescimento muito suave, muito sutil, mas não trouxe uma evolução razoável, aceitável para o Ceará. Um amarelo aí com boa vontade. Boa vontade, então, razoável para Fernandinho. Ailon, último substituto que a gente vai tratar aqui. Ele também entrou ali com os 36 minutos. Ailon, um laranja, acho que não jogou muito também, mas também pouco contribuiu ali, brigou ali, fez algumas faltas. Acho que teve uma composição muito mais tática ali do que efetiva. Assim, quando ele foi chamado na lateral, eu fiquei muito pensando assim, se ele realmente sacaria o Pedro Raul. E acho que o Condé chamaria para ele um holofote muito desnecessário, assim, dentro das críticas que são feitas ao departamento de futebol, né? De manter o Ailon como opção ao banco, de não dar oportunidade ao Luca, não dar oportunidade ao Guilherme. Eu acho que se num jogo desse, um clássico, 1-0 para o rival, o Ceará martelando, sem boas chances, se ele saca o Pedro Raul para colocar o Ailon, eu acho que gerar um contexto negativo muito grande caso o Ceará não tivesse empatado. E, por fim, Pedro Raul, autor do gol. Como vocês pontuaram, não vinha sendo um grande destaque, não vinha conseguindo participar muito da partida, mas centroavante é centroavante. Não tem como, é o que o cara tem que fazer, né? A bola chega, é gol, assim. Eu vou dar um verde desse mais claro pro Pedro Raul. Bem importante para ele. Apesar de um gol decisivo, ele já teve outras oportunidades antes. Teve um lance onde era um lance de um toque só e ele resolve matar e ali ele perde a jogada. Durante o primeiro tempo ele teve muitas bolas onde o Vina, um especial que o Vina dá o lançamento para ele fazer o facão. E ele é um cara que, quando ele não ganha fisicamente, ele faz uma falta muito evidente. Assim, ele puxa o braço do cara, ele puxa a camisa, ele para a jogada de forma muito burra. Eu vou dizer burra mesmo. Não vou frasear, não. É burra mesmo, a frase vai burra. Porque ele pode, se ele não vai ganhar a jogada, ele cerca o defensor, ele tenta esperar para o Galeano aproximar, o Galeano faz bem essa aproximação. O Ceará faz uma pressão, tenta roubar uma bola, mas ele faz uma falta que mata o ataque, e eu acho assim que essa falta de jogo associado no Pedro Raul fora da área assim, é uma parede, a bola bate e volta. Ele não consegue dominar, ele não consegue ser o cara que prende a bola para melhor posicionamento dos companheiros de ataque. Cabeceia absurdo como cabeceia, pô. Mas cabeceia, e até como destacou aqui no começo da rodada, assim, ele sempre tenta alguma cabeçada nesse estilo, assim, ele sempre tenta, e geralmente ele acerta, é porque ele tem poucas oportunidades de fazer, mas a bola daquele jeito, ela faz um arco, ou ela entra no gol, ou ela cai como um presente na mão do goleiro, não tem meio termo, ela não vai para fora, ela não vai longe, ela vai como um presente na mão do goleiro para encaixar, ou ela vai onde ninguém pode pegar. E assim, eu estava até dando uma olhada aqui, especificamente os duelos, né, que o Pedro Raul hoje disputou. Ele só ganhou 2. Um deles foi a jogada exatamente do gol. Porque no jogo no chão, 5 tentativas, nenhuma ele ganhou. No jogo aéreo foram 7, ele só ganhou 2. E uma delas foi a jogada do gol, né? Só precisa de uma, né? Ele não estava prendendo essa bola no ataque, ele não estava ganhando jogo aéreo e tal. Não, e essas jogadas aéreas de duelo aéreo dele, se você prestar atenção nos lances que são contabilizados nos scouts de duelo aéreo, 90% ele nem sobe. Ele nem sobe, o duelo aéreo é contabilizado por uma bola que veio alta e estava para ele e para o defensor. E ele nem sobe. Ele sobe em pouquíssimas. Tanto é que ele funciona muito com essa bola arqueada, né? Desse cruzamento, que o Marcos Vitor, que ele é especialista. Mas essa bola direta que vem lá do Bruno, que vem dos zagueiros, ele tem muita dificuldade, assim. Não, hoje o Ávila ganhou várias em cima dele, assim. Ele teve dificuldade muito grande. Exatamente. Muito bem. E agora vamos escolher o melhor em campo antes de a gente avaliar Léo Condé. Vamos com quem aqui de melhor em campo? Pô, vai ser... Pô, tá difícil, ó. Tá difícil.
Eu vou dar para o Marcos Vitor pela forma como ele foi determinante no jogo, assim. Olha aí. E ele foi, e assim, sinceramente, até vi acho que o João Vitor tá discordando aqui no chat, assim, veementemente desse verde do Marcos Vitor. Mas é a forma como na ele foi. bronca. Tá na bronca. Mas é a forma como ele foi determinante no placar. Se a falha dele tivesse Olha, resultado em gol. eu daria melhor em campo para Bruno, porque eu realmente acho que aquela defesa dele é gol. O que tem de lá ele aí nessas falas de você, mas tudo bem. Eu falei o melhor em campo. Eu daria o melhor em campo. Eu tomei muito cuidado. Thiago Minhoca, eu tomei muito cuidado. Rapaz, me convenceram aqui, porque eu tinha no pré-jogo, é porque a resenha que eu fiz dele foi tão mais cedo que eu esqueci de destacar. Eu destaquei a partida boa dele, mas não considerei para melhor em campo. Eu tinha eleito no grupo de apoiadores do meu canal como melhor em campo pelo Ceará o Zanocelo. E a galera do chat aqui me lembrou disso. Então, porra, vamos mudar para o Zanocelo, que mude seja lá justo. para Zanocelo. Vamos Que fazer seja isso. justo. Mas eu entendo muito o que Léo fala, assim, essa atitude do Marcos Vitor na reta final, ela é fundamental. Porque eu não acho que ia ter outra possibilidade, quer dizer, podia ter outra possibilidade, mas aquela leitura dele avançar, porque ali podia, né, o zagueiro, ele tem essa qualidade, ele próprio cruzar ali, mas ele fez o movimento certo. O erro, assim, ele não teve uma falha determinante no gol. O erro que ele cometeu, a falha individual que ele cometeu, não resultou em gol. E a vez que ele avançou ao ataque de forma mais definitiva, resultou na assistência para o gol. Teve uma jogada que ele sofreu muito com o Moisés, logo no começo do jogo, que o Moisés dá uns 2 cortes e tal, e o Moisés tentou uma bola ali no meio, não estou lembrado quem é que chuta ali na entrada da área. Mas, no geral... É porque, assim, e depois ele antecipou todas, né? Mas o Marcos Vitor, ele é, assim... Ele tinha voltado do jogo passado, tinha sentido muito, né? Porque não deu para terminar o jogo passado. Eu fiquei até na dúvida se ele ia conseguir, né? Porque o Ceará vinha numa sequência muito grande de jogos e vai ter de novo que jogar domingo, já tem que viajar, né, para enfrentar o Corinthians. Essa questão física do Ceará pesa muito. E essa sequência, né? São 5 jogos seguidos já, general, assim, meio de semana, final de semana já. Aí pesa. Tá uma sequência pesada e agora vai ter um jogo pesado. Léo Condé. Léo Condé é o verde mais forte. Eu acho Olha que ele muito bem para o professor Léo Condé. Eu acho que não tem como questionar a escalação dele como titular. Assim, eu não entraria com o Pedro Henrique, mas o pragmatismo é uma das marcas do Léo Condé, ao passo que, para mim, ele ganhou a partida quebrando esse pragmatismo. Ele foi o Léo Condé pragmático na escalação, e não era um absurdo, ele repetia a escalação, que fez um bom jogo contra o Fluminense. Ao mesmo tempo, ele foi um cara que soube ler o jogo e trouxe trouxe o Mugni para uma posição de fazer a conexão vindo mais de trás com a zaga, acelerando o passe, tentando acelerar, né, que é algo que o Mugni não consegue fazer, mas tentando fazer uma conexão melhor de passe com Vina para acelerar o jogo, e depois ele coloca o Lourenço para recuar e fazer esse espaço e levar o Mugni mais à frente, que foi quando o Ceará melhorou, e abriu a ponta ali pelo Ailon, né? Deu, de certa forma, por mais que tenha sido bem discreto o Ailon na partida, ter uma peça ali para tentar dar uma sustentação, uma associação ao Fabiano, e foi por ali que saiu o gol, né? Não que o Ailon tenha sido determinante para isso, mas foi uma presença. Então, acho que a forma como o Condé leu e dispôs as peças no tabuleiro para buscar esse resultado, por mais que nem todas tenham sido efetivas e determinantes nesse resultado, acho que fez muita diferença. Muito bem, portanto, para o professor Léo Condé. Então é isso. Dessa forma, fica aí o print, tá, do nosso campinho para registro de como foram os destaques, os desempenhos individuais pelo lado do Ceará.